Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que seja do signo de Porco ou Javali, finalmente a gente chegou na sua gravação, na sua leitura. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo uma série sobre como será a estação do inverno, essa estação que iniciamos agora dia 21, né, de junho, para cada um dos signos chineses, né? E essa leitura aqui agora é para as pessoas que tenham nascido no ano, no mês, no dia ou na hora do signo de Javali ou Porco, do horóscopo chinês. Se você não sabe ainda quais são os seus signos chineses, porque a gente não tem apenas o do ano, nós temos 4 pilares, que é o signo do ano, o signo do mês, o signo da hora e o signo do dia. Aí na descrição tem um site, tem um link em que você pode colocar lá seus dados e você vai ter sua carta astrológica com os seus 4 pilares. Recomendo muitíssimo que você assista a todos os 4 pilares, né? Que aí cada pilar ele trabalha uma dimensão das nossas vidas. Escutar apenas a do ano, ela não abarca todas as dimensões de nós, né? Então, por exemplo, o signo do dia, ele diz mais sobre nosso aspecto interior, nossas afetividades, nossos sentimentos. E o signo do ano é muito de como a gente aparece para o mundo, como a gente emana a nossa energia. Então, vai lá, dá uma olhada na descrição que explica isso direitinho e a gente começa aqui a leitura para todas as pessoas nascidas sob o signo do Javali ou Porco, do horóscopo chinês, seja no ano, no dia, no ano, no mês, no dia ou na hora, tá bom? Bora lá. Universo, por favor, me diga aqui como será essa estação de inverno para as pessoas do signo de Porco ou Javali. Pessoas de Porco ou Javali no inverno, ano, mês, dia ou hora. Aí aproveita agora, se você está chegando pela primeira vez, convido a conhecer o canal, se inscrever, ativar as notificações e ficar com a gente aqui acompanhando essas leituras nesse inverno tão gostoso. Vamos lá. Um golinho para começar. E vamos. 5 de espadas. O enforcado ou pendurado. Valete de espadas. A morte. Eita, porco, tá, né? Tá num momento assim de muitas tarefas a cumprir, né? Aqui me vem uma energia bem intensa de coisa da vida sendo dado conta, né? Então é como se tivesse uma fase assim, que tivesse com a espada em punho enfrentando a vida, né? Você está aqui enfrentando a vida, e esse enfrentar a vida, veja, perceba que são 2 arcanos menores de espadas e a morte, que também representa a ideia do corte, né? E olha aqui ainda, o pendurado, ele tem várias, ele está entre 2 árvores, que essas árvores elas foram cortadas, né? Então, representa aqui um momento de vida, Porco, que você está passando assim por alguns cortes necessários. Por que cortes necessários? Porque é fase mesmo, fase da vida. Se a gente for pensar em termos de geração, o pessoal de Porco, ele nasceu em 2007, né, o mais novo. Então, é um pessoal que está inteirando agora 18 anos, nesse ano. É uma passagem. Essa morte, ela se explica aqui. E para a geração anterior, é o pessoal que está chegando nos 30 anos. Também é um momento de passagem, né? Então, 18 anos, 30 anos, 18 anos entra num período da juventude, né? O jovem adulto, ainda não é adulto propriamente dito, mas sai da adolescência, é isso que eu quero dizer, sai da adolescência e entra na juventude que desenvolve, traz a força da autonomia. E a outra geração, a geração
mais antiga que essa, anterior a essa, que está inteirando 30 anos nesse ano, 30 anos é quando efetivamente se chega na idade adulta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, porco, seja você de 18 anos, seja você de 30 anos, e ainda tem um outro aspecto. A geração anterior a esta ainda está no ano que está inteirando 42 anos. Veja, 42, ela também, se, por exemplo, forem mulheres, né, mulheres de 42, começa o processo do climatério. Perceba que seja da geração mais recente ou das duas anteriores, existe aqui uma energia muito forte de passagem de ciclo, né, de passagem de ciclo. Na verdade, não somente a passagem de ciclo, mas o corte relacionado ao ciclo que acabou de deixar. Esse corte que, assim, estabelece essa ruptura com o ciclo anterior, ela vem por essa necessidade de crescimento. Isso está explicado aqui pelo enforcado, tá? Porque o enforcado, ele está aqui nessa situação, é uma situação que ela não é muito confortável, mas ela é uma situação que ele se põe nesse lugar porque ele está aqui querendo compreender coisas que estão para além da materialidade. Ele olha para o céu, forçosamente ele olha para o céu, então ele busca ter uma percepção mais ampla da vida. Isso quer dizer que porco, ele está procurando agora, nesse momento, um momento que ele está de ruptura de um ciclo que já passou, né? Ele tá rompendo, ele está revolvendo a terra, como essa morte aqui, para encontrar o seu sentido maior de existência. Seja o porco que está aqui inteirando 18 anos e está começando uma vida totalmente nova, de autonomia, seja a pessoa de 30 anos que está compreendendo que agora entrou e não tem jeito, está no mundo adulto, é adulto, seja a pessoa de 42 anos, especialmente as mulheres que entram no climatério. Veja, são momentos em que necessariamente a gente para e olha qual é o meu sentido da vida. Então sai disso que é o pequeno, né? Então, a turma de 18 anos que está se preparando para o Enem, por exemplo, quando escolhe o seu curso, o que é que eu quero da minha vida? E aí está buscando esse sentido maior. Busca esse sentido maior, busca esse sentido amplo. E o que é que eu estou fazendo aqui, né? Então, escolher um curso para fazer no Enem não é somente o que é que eu posso ter como profissão. Qual é o sentido de eu estar aqui, qual é o sentido da minha vida, qual é o sentido de eu fazer tudo isso. Daí que essa espada, ela representa tanto esses cortes necessários de eu não sou mais criança, eu não sou mais jovem, entrei no mundo adulto, entro num processo de maturidade e eu estou iniciando a passagem para a menopausa, para o que virá a ser o meu envelhecimento, ou seja, são 3 momentos que eu trabalhei aqui com vocês, e podem vir mais, né, nas fases futuras, que elas representam, porque aí depois dos 42 tem os 54, a turma de 54, que aí sim entra no processo do envelhecimento, do início do envelhecimento mesmo, já a menopausa propriamente dita. 42 é o climatério, 54 é a menopausa. Então entenda que aí, de todas essas gerações, são momentos não somente de corte de uma vida anterior que se acabou, que já se acabou, e de preparação para a compreensão desse sentido maior da existência. Para isso, esse novo ciclo, esse novo momento da vida que vem aí. O inverno aqui, não fala em novo ainda. O inverno para as pessoas do signo do porco é essa transição. É esse momento, assim, da transição de um estado a outro. Por isso, a energia da morte. Lembrando que essas espadas, elas representam um aspecto mental, né? Espada é um naipe que ele fala muito do mental, da mente. E da mente e do elemento ar, que é isso também do conhecimento.
conhecimento, estudos. Então, pode também representar esse momento em que a pessoa tenha que se dedicar bastante a isso do conhecimento. Esse conhecimento de vários âmbitos, né? Para a turma de javali, de porco que tem 18 anos, isso cai bem para essa preparação, para o que virá na universidade, né? Valete de espadas, ele trabalha muito essa coisa do estudo também, do estudo, da preparação, dos novos conhecimentos. Então, inverno para você, porco, seja de qual geração você seja, pode significar aqui também um período de estudos, em que você deva se dedicar ao conhecimento formal, de universidade, de cursos, oficinas. Então, é um momento para isso, porque esse momento de preparação e de estudo formal, ele faz parte desse trânsito, né, entre esses grandes ciclos. Lembrando que aqui não está falando ainda do novo. Então, também requer de você, porco, essa paciência do pendurado. Essa paciência do pendurado, ela traz também a sabedoria dele, que está aqui, mesmo numa postura incômoda. Mas ele está aqui, aí no Tarot Waite-Smith, a expressão dele é de iluminação. Essa carta, ela representa, por exemplo, o arquétipo de Odin, quando Odin, ele inverte, né, ele se pendura, ele se coloca como enforcado, se coloca voluntariamente, um sacrifício voluntário na árvore da vida, e ele passa 9 dias e 9 noites assim na árvore da vida, porque ele queria ter uma visão. E ele tem, ao final dessa visão, desses dias, tem uma visão, e ele encontra as runas, né? Ele tem a visão das runas. E as runas, elas detêm o conhecimento universal, que era o que ele buscava. Então, aqui está dizendo que se colocar nesse lugar de, mesmo sendo um período que não está fácil, mesmo sendo um período que me traz essa energia de eu ter que cortar, limpar, revolver a terra, né? Mas isso é porque é essa visão sobre o meu eu maior, sobre o sentido maior da minha existência, para onde eu quero chegar, entende? Então, se colocar no lugar do enforcado, porco ou javali, é isso de você saber que essa postura de corte, de limpeza e de aceitar esse trânsito entre um ciclo e outro, esse período da morte para você, é o período necessário para você poder enxergar o que vem depois, para você poder ter a dimensão disso que é o seu propósito de vida. Pensando em termos também mais específicos, assim, das suas questões afetivas, das suas questões de que curso eu escolho, das questões de será que meu trabalho que eu passei, falando para a geração dos 42 e dos 54, será que esse trabalho que eu me dediquei até agora, esse é o trabalho que me faz feliz? Esse olhar, mesmo que ele seja algo que represente a necessidade de cortes, represente a necessidade de aceitar esses cortes, inclusive, ele será libertador para você. Mesmo que o enforcado ele represente isso de estar preso, mas ele não está preso aqui, ele não está preso porque ele está submetido a uma força maior do que ele que está impondo isso a ele. Ele está aqui porque ele quer transcender. Também tem uma energia de transcendência aí na sua vida. O que quer que esteja acontecendo e que pode estar sendo dolorido em alguns aspectos, difícil, trabalhoso, complicado, que requer de você até mesmo alguns conflitos pessoais, né? Alguns enfrentamentos. Tudo isso que esteja acontecendo na sua vida agora é por esse processo mesmo de cortes, de rupturas, de reorganizações e de limpeza de terreno. Mas isso tudo está lhe preparando para algo que será
o seu alívio mais adiante. Por enquanto, no inverno, esse inverno vai requerer de você essa consciência de que você precisa se dedicar à limpeza desse terreno, ao preparo daquilo que você sabe que vai ser o seu sentido, vai ter um sentido maior mais adiante. Mesmo que agora você não esteja conseguindo ver, mas você tenha confiança que vai ter um sentido maior logo ali na frente. Vamos ver o que é que as cartas Lenormand dizem. Antes disso, um golinho no meu chocolate quente, porque tá chovendo pra caramba aqui no Recife. Tá um friozinho bom. Vamos lá. Signo do porco no inverno, por favor. Universo. O inverno para o signo do porco. A morte, olha o que está dizendo. Não é a morte, aqui é o caixão, né? O caixão, e veja, a comunicação com a representação da morte. Só confirmando. Os ratos, sim, o navio e o homem. Então, aqui só confirma, tá? Aqui o caixão, ele confirma essa energia de que é um momento que você está limpando o terreno, tá? As coisas estão sendo retiradas, removidas, o terreno está sendo revolvido. O caixão, ele é uma carta que eu gosto muito, porque ele também representa a mesma energia dessa carta da morte aqui, que não é sobre nada físico, tá? Então, se você está aí, por exemplo, com medo de doenças, com medo de morte, não pense que é sobre isso. Não é. É sobre a vida, é sobre o ciclo mesmo. Isso que eu te disse. O pessoal de Porco Javali, eles estão, pelos ciclos anuais, eles estão em processos de muita mudança, né? Então, pessoas saindo da adolescência, entrando na juventude, pessoas entrando na vida adulta, pessoas, mulheres principalmente entrando no climatério, mulheres entrando na menopausa. Então, são ciclos muito potentes. E esses ciclos, toda entrada de ciclo, ela precede de uma morte, né? De uma morte do ciclo antigo. E daí vem essa energia aqui, que fala disso, da limpeza e tudo mais. Isso pode causar algum estresse? Pode. E essa carta dos ratos, ela fala aí um pouco disso, e ainda mais sobre o enforcado. Gera estresse, gera preocupação, tá sujeito sim. Mas aí, se você traz a consciência nisso tudo, traz também a sabedoria de lidar com essas situações, né? Então, os ratos aqui, eles alertam para o grau de estresse que essa situação desse trânsito pode trazer para você, e especialmente nesse inverno, né? Que vai junho, julho, agosto, até a primavera, no dia 22, 23 de setembro. Então, cuidado com o estresse, cuidado com os desgastes físicos e mentais, está atenta a não entrar em situação de preocupação desnecessária, que isso só vai fazer sua energia se esvair, tá? Concentrar nessa energia. Aqui, a carta do navio, ela confirma a ideia de mudança, né, de uma grande mudança, não é uma mudança pequena, é uma grande mudança de ciclos, como já foi dito aqui desde o início. E o homem aqui, ele me traz essa energia yang, que é a energia que eu acho que comunica bem com o valete de espadas, que é a energia de trazer essa coisa da objetividade da vida, né? De olhar as coisas com objetividade, de estudar. Como é um momento de cortes, de rupturas, para você não recair nas dificuldades, por exemplo, emocionais sobre a necessidade de se despedir de alguma situação, é preciso trazer essa objetividade. Veja, se a gente, no momento em que entra no climatério, e aí eu digo isso como uma mulher que está
chegando na menopausa, né? Estou finalizando o climatério para, mas daqui a pouquinho entrar na menopausa. Se a gente mergulhar na subjetividade excessiva e ficar pensando na vida e na mudança e tudo mais, talvez a gente alimente desnecessariamente problematizações. Então, num processo de mudança, é importante a gente também olhar objetivamente as coisas. A gente está vivendo uma mudança de fases. A mudança de fase é normal. Por exemplo, a perda de colágeno para as mulheres de entre 42 e 54, a gente não precisa lutar contra isso, né? A gente precisa observar que essas mudanças, elas são partes de ciclos e que, felizmente, isso acontece. Então, a despedida, ela não pode ser... Eu estava evitando usar esse termo, mas vamos usar. Não pode ser dramatizada. Não vamos dramatizar as despedidas, porque as despedidas significa abertura de outros caminhos e outro ciclo bacana na vida da gente, né? Mais sabedoria, mais conhecimento, amadurecimento é importante. Então, sair da adolescência e entrar na juventude é um processo de amadurecimento. Que bom, vamos amadurecer. Sair da juventude e entrar na maturidade da vida adulta é um ganho também, é uma conquista também. Vamos trabalhar isso com objetividade e fazer disso algo que nos coloque no mundo, como esse ser novo, né? Algo que se manifesta no mundo, agradecendo a essa oportunidade dessa morte e viva a vida nova que venha à frente. O Jung aqui também traz isso dos estudos formais, né? Dos estudos formais, eu acho que é legal a gente fazer isso, porque o Yin, ele trabalha muito dos estudos mais ocultos, né? Os estudos mais realmente interiores, dos mistérios, dos estudos profundos. E o Jung, ele traz os estudos no sentido mais institucional, e aqui traz nesse estudo do sentido institucional, a gente pode ver as faculdades, a gente pode ver os cursos e oficinas que a gente faça, né? Também acho que vai ser um momento bom para você nesse sentido, tá bom? Porco Javali, boa passagem, né? Boa passagem de ciclo, que você encontre força, fé, sabedoria nesse momento, porque é um momento muito bonito de quem realmente é um momento que a gente precisa também ritualizar, né? Em outros povos a gente teria festivais e a gente teria ritos de passagem. E isso é muito importante a gente construir ritos de passagem nesses momentos. Então, crie seus ritos de passagem. Faça do inverno, desse seu inverno, esse rito de passagem para você, qualquer que seja a sua geração, tá? E você ritualizando essa passagem, a vida vai ser bem mais alegre, bem mais bonita e fazer muito mais sentido, tá bom? É isso. Até mais. Opa, até mais não, ainda faltam as runas. Eu joguei runas para todo mundo, não vou deixar de jogar também para o signo do Javali. Vamos lá. Então, já que saiu a própria imagem de Odin aqui, eu não posso deixar de trazer o sentimento e a força das runas. Mensagem de inverno para as pessoas do signo de Javali, por favor. O inverno para o signo de Javali. Vamos lá. Essa runa aqui, ela representa uma atitude de conexão, né? A gente vê que aqui ele traz a imagem de um e de outro lado, a conexão de céu e terra, a conexão de yin yang. É um momento assim que a gente pode fazer a imagem de uma pessoa que entra num estado de oração. Um inverno para Javali. Ou entra num estado de oração, ou já está nesse estado de oração. Como aqui a relação é muito mental, muito conhecimento, muito yang, esse estado de oração ele pode ser
simplesmente compreendido como um momento de concentração mental. É como se você estivesse aqui entrando nesse tempo em que você precisa se concentrar mentalmente, você esteja já concentrado mentalmente para tentar compreender esses aspectos da sua vida que estão em trânsito, estão em mudança, né? E aí vem o Hagalaz depois, que fala desse tempo, não sei se dá para ver, acho que dá. O Hagalaz que fala dessa compreensão cíclica. Hagalaz, ele fala muito dessa coisa do ciclo dos tempos, né? Que entender que o inverno, ele precede a primavera, e que depois da primavera vem o verão, e que a sabedoria, e no momento que a gente concebe esse movimento dos ciclos, a gente aprende a viver junto com esses movimentos, sem lutar contra nenhum deles. Não adianta, no inverno, querer ficar reclamando da chuva, aqui no caso do inverno recifense, né? Então, entrar nesse movimento de aderir ao tempo chuvoso, com os devidos cuidados, com a devida preparação, é importante para a gente vivenciar toda a sabedoria do ciclo de inverno. Então, viva a sabedoria do ciclo do inverno, em que você se recolhe e, nesse recolhimento, você pode fazer esse processo dessa limpeza, né? E isso é confirmado pela runa Berkano, que representa isso do auto-recolhimento, né? Essa mudança que os navios falam, essa grande mudança, é uma mudança que ela é de uma compreensão pessoal, né? Que vem dessa compreensão pessoal, essa compreensão de ter o conhecimento dessa fase que você está vivendo, dessas necessidades que você precisa trabalhar, desse preparo que você precisa fazer, do estudo, da oficina, do curso, da terapia que você faz, certo? E isso te faz crescer para o momento que você vive. Para você, de 18 anos, crescer para entrar nesse mundo da universidade, dos estudos, do jovem que se coloca no mundo agora de uma forma grandiosa, sabe? Entrar grande nisso. E entrar grande no mundo adulto, entrar grande no climatério, entrar grande na menopausa. Se sentir grandiosa ou grandioso por essas fases vividas. E Vunjo, no final, ela fala desse amor pela vida, sabe? Assim, as runas aqui me falam muito dessa conexão que a gente precisa fazer quando a gente passa por essa fase de quando a gente morre para um aspecto e começa a se preparar para nascer de outro. Você está nessa preparação. E essa preparação, se você fizer ela com amor, compreendendo que essa preparação está te colocando maior, escuta a música Maior, que é eu não esqueci do nome dele, eu sei que Milton Nascimento canta com ele. É Pedro Black, não sei. Mas é a música maior. Bota assim, Maior, Milton Nascimento. Aí você vai encontrar essa música. Escuta essa música, cantada por Milton, e eu acho que é Pedro Black, não sei se é o nome dele mesmo. E você vai entender o sentido dessa leitura, certo? Escuta lá que a mensagem é para você. Então, agora sim, vou me despedir de você. Bom inverno e até a próxima.